Olá, no programa Pauta Especial de hoje, o nosso assunto é a história e o papel do negro na formação do estado de Alagoas, que está completando 200 anos de emancipação política em 2017. O Pauta Especial começa agora. O negro tem um forte papel na história de Alagoas. O Quilombo dos Palmares, com seu líder Zumbi, mostram a força do negro no estado. Para contar como essa história foi construída nos últimos 200 anos, a gente conversa agora com o professor Zezito Araújo. Professor, o Quilombo é o divisor de águas na história ou existe uma história recente ao Quilombo anterior a ele? Miguel, realmente o Quilombo dos Palmares, eu não vou dizer que ele é um divisor de água, mas ele é um marco fundamental para a compreensão da história de Alagoas, que infelizmente não tem dado tanta importância dentro da conjuntura da formação histórica de Alagoas. Porque desde que o primeiro africano chegou aqui na condição de escravizado, aproximadamente em 1530, nós percebemos que eles foram fundamentais para o processo histórico de Alagoas. E o Quilombo dos Palmares, ele passa a ser fundamental porque ele trouxe uma possibilidade de nós termos, dentro de uma sociedade escravocrática da época, né, outro modelo de sociedade que foi o Quilombo dos Palmares, né? Onde você tinha uma sociedade em que havia a possibilidade de ter uma certa democracia, mas que a terra era um bem coletivo, enquanto que na sociedade colonial a terra era apropriada por um pequeno grupo. A forma de organização social do Quilombo era totalmente diferente da forma de organização social na sociedade escravocrata, em que você tinha famílias, em que você tinha um chefe na sociedade escravocrata, que era o senhor de engenho, enquanto que no Quilombo dos Palmares, quem definia o chefe da família era a mulher, em uma sociedade em que predominava a poliandria. Daqui a pouco a gente vai ter esse capítulo do Quilombo dos Palmares, mas eu quero precisar com o professor essa necessidade de trazermos à tona quem eram esses escravos, qual foi a contribuição dele, porque a história nos conta que uma pessoa escravizada ou o negro escravizado pouco contribuiu. Parece, né, que fazem questão de passar isso, que era só um trabalhador braçal, mas não era assim, né, professor? Pelo contrário, nós teremos que entender que a história do Brasil, como a história de Alagoas especificamente, os feitos são contados e vistos a partir do senhor de engenho. O senhor de engenho, ele era parte da máquina que explorava aquele trabalhador, porque a economia, o trabalho braçal, a tecnologia, toda ela estava na mão da população negra, não é? E quem foram esses homens, essas mulheres que vieram do continente africano para nosso estado? Faziam parte do grupo Banto, especificamente do grupo étnico Ambundo, né, que esteve aqui em Alagoas. Nós também tivemos um outro grupo que estava muito presente aqui, que era os Ovibundos, e eles trouxeram, Miguel, uma tecnologia de ponta na época. Qual era essa tecnologia de ponta? Primeiro, era o conhecimento do fazer o açúcar, o conhecimento da agricultura. Não é? Quem ocupou os espaços geográficos deste estado? Foi essa população, infelizmente, desmatando para produzir açúcar. No entanto, eles que definiram a forma de organização. Então, esses ambundos, não é, que aqui chegaram a partir de 1530, eles definiram a forma de organização social. Então, eles foram fundamentais na participação da criação, da construção e da organização do estado de Alagoas, não só a partir do Quilombo dos Palmares, mas no dia a dia desta população. Professor, é correto dizer que os negros que vieram para cá foi uma encomenda dos senhores de engenho para especificando a qualidade da mão de obra que ele queria? Evidentemente que sim. Eles não pegavam a população africana, uma palavra mais comum, aleatoriamente. Eles iam para determinada região
que essa busca desses homens e dessas mulheres dependia da demanda local. Então, a agricultura, eles iam para a região, no continente africano, no caso nosso específico, que era Angola, né? Eles iam pegar esses trabalhadores que já dominavam a agricultura. Mas antes deles dominar a agricultura, Miguel, eles já dominavam a tecnologia do ferro, do bronze, do metal, enfim. Então, esses homens e essas mulheres que aqui chegaram, eles trouxeram, vejam, eles eram, ao mesmo tempo, mão de obra para produzir riqueza, para o grande latifundiário daqui, mas, ao mesmo tempo, eles eram detentores de conhecimento tecnológico. Porque lá eles já construíram a foice, já construíram a estrovenga. Eu tenho o hábito de comparar hoje o celular de ponta, uma tecnologia que facilita hoje a comunicação entre as pessoas, para uma foice, uma estrovenga naquela época. Era a tecnologia de ponta, que produzia-se açúcar, que eles matavam. E quem era detentor desse conhecimento? Era esta população. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele produzia a enxada, que ele moldava aquela estrovenga, ele também era uma força de trabalho para produzir riqueza para os grandes proprietários de terra aqui no Brasil, principalmente em Alagoas, e essa riqueza era transferida para a Europa. Há de se imaginar o quanto essa mão de obra era insatisfeita, porque se hoje, com os salários, nós estamos insatisfeitos, imagine você escravizado, né, sem liberdade, numa condição, né, de aprisionamento, de dormir sem conforto, o quanto essa população sofria e se revoltava, porque lá eles eram pessoas, homens e mulheres livres, né? A sociedade africana era como qualquer outra sociedade. Evidentemente que você tinha relações de dependência como qualquer outra sociedade tinha, não, tanto a asiática, quanto a europeia, quanto a africana. Eles foram submetidos ao trabalho escravo a partir daquilo que eu falei anteriormente, da demanda do colonizador aqui nas Américas. No entanto, eles não eram só revoltados, não é? A população aqui. A questão está, Miguel, é que a historiografia brasileira, né? Aqueles que fizeram a história do Brasil, aqueles que fizeram ou fazem a história de Alagoas, colocam a população negra e esse trabalhador negro ou negra simplesmente na condição de escravizado, como não tivesse a capacidade da criação, não tivesse a capacidade da revolta. Não é? E aí você desqualifica esse sujeito enquanto protagonista da história de Alagoas. Tanto é que o Quilombo dos Palmares parece uma peça geográfica, uma parte dentro da própria história de Alagoas, que parece que não tem nada a ver com Alagoas. Infelizmente, é essa a perspectiva que eu não tenho. E quando se coloca, é num embate permanente, quase um século, entre os quilombolas e o exército português colonizador. Pelo contrário, eles tiveram momentos de convívio, não é? E uma das coisas que se ressalta no Quilombo dos Palmares era a capacidade de negociação que os quilombolas tiveram permanentemente com o governo colonizador português. Quantos tratados de paz eles se realizaram entre portugueses e quilombolas? Quer dizer, quando você faz essa releitura da história de Alagoas na perspectiva do negro, você vai perceber que eles não foram só importantes na produção de açúcar, eles foram importantes na construção da história de Alagoas, não só na condição de escravizado, porque mesmo na condição de escravizados, mesmo nas senzalas, Miguel, eles conseguiram dialogar e tornar aquela senzala um espaço, não é? Onde nós vamos ressignificar essa senzala, um espaço para criar um grupo social diferenciado, além da senzala, que foram os mucambos, que foram os Quilombos dos Palmares. Então, quando nós começarmos a pensar a senzala enquanto um espaço de criação, de diálogo, onde grupos diferentes, étnicos, que eram escravizados, que eram submetidos ao trabalho forçado, mas mesmo assim eles foram capazes de repensar uma sociedade alternativa àquela que eles estavam submetidos, porque ao saírem dos engenhos, não é? Na condição de escravizados, eles criavam uma sociedade que contrapunha aquela sociedade do senhor de engenho, do proprietário de terra. Há como precisar o início, né, o marco, né, do histórico da formação do Quilombo
E a presença alagoana do negro que estava aqui em Alagoas nesse quilombo? Ah, sim. Segundo os documentos de época, o primeiro registro que nós temos da presença de africanos e africanas que saíram, inclusive, da vila da antigo Porto Calvo para a Serra da Barriga, que era conhecido como Oiteiro da Barriga, ou Cerca Real dos Macacos, foi em 1597. São os primeiros registros históricos que nós temos. Isso na Torre de Tombo, lá em Portugal, como também nos arquivos históricos da Holanda, tem o registro dessas primeiras pessoas que lá chegaram. Sob o comando de quem? De uma grande mulher que foi a Quatune, né, que começou pela sua... E ela, evidentemente, era uma africana, mas pelas suas experiências societárias que ela tinha de África, ela refez essas experiências com a realidade aqui na nossa região, aqui do Quilombo dos Palmares, na atual cidade de União dos Palmares. Como é que se dava a comunicação a ponto de atingir a milhares de quilômetros a comunidade informada e adepta ao quilombo? Olha, isso aí foi um outro ganho importantíssimo que não é explorado quando se estuda o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares tinha aproximadamente uns 30 mocambos, mas 12 destacaram-se, né? E dentro desses mocambos, Miguel, você tinha um grupo de maiorais. O que era esse grupo de maiorais? Eram pessoas idosas ou pessoas que tinham experiência de combate, de guerra, ou que tinham experiência de negociação. Eles reuniam-se em determinados momentos e ali eles deliberavam o que poderia fazer para a sustentabilidade daquele quilombo. Não só na questão da guerra, mas na questão da alimentação, de cuidar das crianças, de cuidar dos mais velhos, para a negociação de paz com os senhores de engenho, como também com o processo de negociação de comércio, com as vilas que ficavam junto dos mucambos. E, a partir daí, eles estabeleciam que dá-se o nome de olheiros. Então, aquelas decisões que eram tomadas junto com aqueles maiorais, tinha alguém que levava essas mensagens que passava de mocambos em mocambos. Então, eles tinham uma rede de comunicação que se dava, evidentemente, através da verbalização, que eles se reconheciam as trias em todo o Quilombo dos Palmares. Evidentemente que isso não chegava hoje como a internet. Isso passava dias e dias. E quando havia um motivo de destruição de determinado mucambo, também demorava-se para que o exército português, ou os senhores de engenho, armasse os seus grupos para destruir. Então, tanto levava tempo para aquela informação chegar para determinado mucambo, como se alguns daquelas expedições para destruir alguns mucambos. Então, a comunicação deles era pessoal, era verbalizada, e isso era uma decisão que se tomava de forma coletiva. Então, você começa a ressignificar essa sociedade e teremos que aprender com as experiências quilombolas a partir disso que nós estamos narrando. Vamos fazer uma pequena pausa e na volta a gente conversa com o professor Zezito Araújo sobre a construção religiosa do negro em Alagoas.